Alô, você. Alô, você. É jogadora, né? Estamos juntos. Olá, que tal? Joga duro aí. Convida seus amigos, né? Vamos bombar a live. Joga duro. Maranhão. Vamos jogar duro. Alô, Maceió. Maceió jogador, né? Recife presente. Aulão dia 7/12, a gente vai falar. 7/12 não. 7 de janeiro. Vamos lá então? Jogando duro, né? Jogando duro. Já convidou seus amigos? Convidou seus amigos aí? Bacana, né? Vamos com tudo? Valeu, Guerreira DF. Guerreira DF, que Deus te abençoe também. Que você possa conseguir realizar seus sonhos, beleza? Eu, apenas um mero colaborador, não é isso? Amém, todos amém. A Guerreira DF. Deus possa te abençoar e obrigado, né? Pelo carinho, eu tô vendo aí você postando direto. Agradecendo a Deus pela minha vida e eu também agradeço pela sua. Que eu possa te ajudar, né? E no que for preciso, beleza? Pode contar comigo. Deus te enviou para nos ajudar. Amém, né? Se for a vontade de Deus, for essa, nós estamos aí, né? Dentro da humildade, jogando duro, não é isso? Jogando duro e perceba bem, na busca do resultado, beleza? Tranquilo. Pessoal, o que acontece? Bem, eu vou analisar uma questão aqui, eu tenho analisado essa questão particularmente em todos os aulões que eu tenho realizado pelo Brasil, porque eu considero uma das questões mais inteligentes que o CESP já fez, né? Veja, é uma questão realmente, ela tem uma pegadinha, beleza? Mas é uma questão inteligente, uma questão muito inteligente. Inclusive, essa questão aqui, ela está elencada entre as 100 questões que eu irei resolver lá na cidade de Cuiabá, sábado agora. Sábado agora, de 8 da manhã às 18 horas, o pau vai comer, né? Então, eu já falei pro pessoal de Cuiabá, eu deixei lá uma mensagem, olha, vai lá para a live, só para vocês, né, terem aí mais ou menos a noção
de como o jogo vai ser muito duro. Legal? Então eu abordando a questão aqui, você vai perceber que eu não vou ter tempo lá em Cuiabá para ficar brincando. Eu não tenho tempo. Eu vou sair aqui do DF, vou chegar lá, vou falar, bom dia, galera. Legal, questão número 1. Couro vai comer, beleza? Então você vai ter uma aula meio que diferenciada. É uma aula que você vai preparar, né? Descansa bem, descansa. É muita informação, beleza? Leva material de anotação, Por quê? Depois você vai falar assim, professor, o pessoal de Manaus sabe do que eu estou falando. O pessoal de Goiânia sabe, né, do que eu estou falando. O pessoal do Rio de Janeiro sabe do que eu estou falando. O pessoal de Brasília sabe, aí mesmo que sabe, né, do que eu estou falando. É isso. Então entre em contato com essa galera que vocês irão ter noção do que é o jogo duro no aulão de resolução de questões comigo. Penal, processo penal de ação extravagante. O couro vai comer, beleza? Podem ter certeza disso. Então, pessoal de Cuiabá, já descansa. Descansa na sexta-feira, porque o couro vai comer sábado. Beleza? Eu vou deixar você pronto para enfrentar as questões do CESP, que é a banca de Mato Grosso. Com certeza vai ser Mato Grosso, vai ser CESP, beleza? E não pode deixar de seguir, né, quem? Os professores que estão realizando um trabalho top, sobretudo os delegados de polícia, né, carreiras policiais. Então não posso deixar de falar para você que você deve seguir o @professor Delta Luiz Marcelo, né? Professor Delta Luiz Marcelo, @Delta Luiz Marcelo, porque é um delegado, o cara tá jogando duro, né? Veja, a live dele é uma live de qualidade. Não é isso? Delegado de polícia, Marco Montes, viu o nível? É isso, pessoal. Então é o seguinte, pelo menos eu acho que o Delta Luiz Marcelo também, o Marco, me parece também, nós somos delegados por vocação, beleza? Eu gosto disso, eles devem gostar também da carreira, é isso. Né? Então tem que parar com essa concepção. Algumas pessoas às vezes fazem algumas colocações de você é delegado porque não passou para promotor. Porra, se eu quisesse fazer concurso para promotoria, Ministério Público, eu assim teria feito. Né? Teria feito, estudado e eu iria passar. Por quê? Não importa o nível com ovo de água, eu ia bater até entrar. Eu sou assim, porra. Venho, né? Eu sou escadinha. Fui marinheiro, fui sargento do exército, sou delegado, ia ser MP, ia ser, né? Entenderam ou não? Então, cada um fica feliz na sua carreira. Eu sou feliz na minha. Né? Vocês já perceberam como a gente joga duro. Então é isso. O nível de delegados hoje no Brasil, no Rio, no Distrito Federal, em outros estados, você está vendo aí. É jogo duro. Ninguém está aqui com básico, não. Beleza? É pauleira. É crime de hermenêutica, crime de peita, valoração paralela na esfera do profano. Não é isso? Não é isso? Né? Teoria agnóstica da pena, lá de Zaffaroni. Né? Política criminal verde, não é isso? Homicídio sicariato, homicídio procustiano, homicídio ticioniano. Não é isso? A gente não tem trabalhado isso? Então é nessa pegada, meu irmão. Né? Então é isso, síndrome de Dom Casmurro no processo penal, né? Síndrome da mulher Potifar. É isso, tá aí. Né? Provas fora da terra, não é isso? Prova ritual. Crime jabuticaba. Deixa com a gente pra você ver só. É só top, meu irmão. Os Delta estão arrebentando aí, meu irmão. É só pancada. Não tem negócio de básico, não. Aqui o couro come. Outro dia eu fiquei até feliz, cara. Um juiz federal, né? Caramba, até depois eu conheci. Ele mandou uma mensagem e falou: cara, eu sou seu fã. Falei, caramba, legal. Ele falou, não, pô, me amarra aí nas suas aulas de direito penal e tal. Eu atuo aqui mais na área abordando mais questão de direito administrativo, né? Que ele tá na vara federal aqui. Ele falou, meu irmão, eu gosto de ver, sabe? Eu faço minha revisão e tal, muito bacana, sou teu fã aí e tal. Bacana, né, cara? Humildade. Bacana. Eu falei, pô, eu sou seu fã também, porque você é um cara humilde. Ele mandou uma mensagem, legal, né? Um abraço pra ele aí. O juiz federal Rodrigo, né? Aqui de Goiânia, acho que ele está em Goiânia. Joga duro. Então vamos jogar duro? Vamos jogar duro. Perceba bem que, vou até tirar aqui porque agora tem que mandar um perceba. Veja, perceba bem, né? Perceba que o artigo 5º menciona o seguinte: aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido no território nacional. Então, perceba, aos crimes cometidos no território nacional, aplica-se a lei brasileira.
Veja que eu estou aqui, né? Veja com a concepção do princípio da territorialidade da lei penal. Perceba bem que, pega lá o seu Código Penal agora, levanta da cadeira e levanta da cama, vai lá pegar seu Código Penal agora, porque eu vou precisar. Levanta, vai lá pegar. Vai lá, contar de 1 até 10 para você pegar seu Código Penal. Você vai precisar. Pega o Código Penal, vai por mim. Vai perder a questão. 1, 2, eu te conheço, pô. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Está na sua mão. Abre lá no artigo 5º. Abre lá no artigo 5º. Abriu no artigo 5º? Abriu no artigo 5º? Abriu aí? Beleza, abriu no artigo 5º? Legal. Então, ó, artigo 5º. Aplica-se a lei penal brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido no território nacional. Então, perceba, ao crime cometido no território nacional, aplica-se a lei brasileira. Mas perceba bem, e aí eu vou pedir você para ler comigo de novo. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo. Sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional. Meus vizinhos ficam todos doidos comigo aqui. Porque quando eu entro na pedra de toque, eu dou aquela... Sabe qual é? E os vizinhos já assim, ih, entrou na pedra de toque. Mas ele já... Sabe, eu sou um cara que é... Né, aqui no prédio eu sou tranquilo. É só a minha aula que eu dou uma... Né, mas fora isso, eu fico aqui muito tranquilo. Vamos lá, então. Né? Não faço bagunça, não. Eles me conhecem. Vamos lá. Então, só na pedra de toque eu dou... Ele fala, ih, tá entrando na pedra de toque. Aí ele fala assim, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, coloca uma seta aí, coloca uma seta, coloca uma seta, coloca uma seta, coloca uma seta porque se ele falou sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, isso quer dizer que o princípio da territorialidade, veja, ele comporta, né, exceção. Então, veja, não é um princípio da territorialidade puro, absoluto, ele... Veja, recebe, né, uma mitigação. Tem um tempero. Perceba, então, que... Por que, professor, tempero? Porque, perceba, comporta exceção. Aí eu vou falar temperado, entendeu? Não é um princípio da territorialidade puro. Por isso que eu jogo um tempero. Tempero, né? Mitigado. Entenderam ou não? Comporta exceção. Então, o Brasil adota o princípio da territorialidade... absoluto? Não. Princípio da territorialidade? Mitigado. Princípio da territorialidade? Temperado. Entenderam ou não? Deu para entender? Ó, a territorialidade mitigada, não é isso? Ou também, né? Você vai encontrar na prova também o termo princípio da territorialidade temperada. Entendeu? Por que temperada? Porque comporta exceção. Porque, perceba, se um diplomata, perceba bem, praticou um crime aqui no território brasileiro, não se aplica a lei brasileira. Não se aplica. Porque ele fala, ó, sem prejuízo de convenções, tratados e regras do direito internacional. Entenderam ou não? Então, veja, a imunidade, no artigo 31 lá da Convenção de Viena, melhor dizendo, de Convenção de Viena, veja, prevê a imunidade de diplomatas, não é isso? Diplomata não é só diplomatas não, seus familiares também, beleza? E perceba bem, essa imunidade não é extensível aos empregados, mesmo que eles sejam do país de origem. Bacana? Em relação aos cônsuls, perceba, a imunidade só se refere aos atos de ofício. Legal? E quando eu chamo, não perceba, porque você pode pensar que a embaixada é território estrangeiro. E aí eu chamo, não perceba, e falo, a embaixada é território nacional. Só não há possibilidade, por exemplo, de realizar uma busca na embaixada, mas é território nacional e não território estrangeiro. Joga um Z embaixo, cuidado para você não densar. Embaixada, né? O território da embaixada é território brasileiro. Não há possibilidade de você executar, por exemplo, a diligência de busca e apreensão na embaixada, mas é território brasileiro. Entenderam? Bacana, bacana, bacana. Princípio da territorialidade é mitigada, princípio da territorialidade é temperada, é o princípio que nós adotamos e eu aqui eu fundamentei para você, né? Porque, veja, se um diplomata comete um crime no território nacional, perceba, eu não tenho a aplicabilidade da territorialidade. Sabe o que eu vou ter aqui? Perceba bem.
A chamada intraterritorialidade, joguei duro com você. Intraterritorialidade. Intraterritorialidade por quê? Porque se ele cometer um crime aqui, no território nacional, não se aplica a lei brasileira, mas é possível a aplicação da lei estrangeira. O Brasil abre mão da sua soberania, tá certo? Para a aplicabilidade da lei estrangeira a esse diplomata que cometeu um crime em território brasileiro. Eu tenho o que eu vou chamar de intraterritorialidade. O que é intraterritorialidade? A possibilidade da aplicação da lei estrangeira no território brasileiro. Joguei duro. Intraterritorialidade. Então, legal? Então, eu tenho a territorialidade. E aí eu falei para você, perceba os crimes, perceba território dos crimes praticados no território nacional. Essa territorialidade ela recebe um tempero porque ela comporta exceções, então vou chamar de territorialidade temperada ou territorialidade mitigada. E eu disse para você que essa mitigada, essa exceção, decorre aqui da própria lei, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional. Eu tenho a Convenção de Viena, veja, de Viena, dizendo o seguinte, perceba, artigo 31, possibilitando, dando uma roupagem de imunidade, veja, aos diplomatas, aos seus familiares. E eu falei para você que essa imunidade ela não se estende aos empregados. Legal? Bacana, tranquilo. Veja que eu ainda vou considerar território brasileiro. Veja, olha só o que diz o parágrafo 5º, o parágrafo 1º do artigo 5º. Olha só. Para efeitos penais, considera-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontre, bem como as aeronaves e embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se acha respectivamente no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Então, veja, ocorreu um crime numa embarcação militar, navio militar, estava atracado lá na Argentina, ocorreu um crime ali. Professor, peraí, se ocorrer um crime fora do Brasil, é extraterritorialidade? Aí eu chamo a sua atenção. Olha que, em regra, quando você aplica a lei brasileira a fatos ocorridos fora do território nacional, eu tenho a extraterritorialidade. Sim, esse é o seu pensamento. Mas você tem que ter ciência de que o parágrafo 1º do artigo 5º, veja, ele estabelece que eu vou chamar de extensão, a territorialidade, a aplicação da territorialidade, veja, por considerar território brasileiro por extensão. Então, um crime ocorrido dentro de uma embarcação militar, lá na Argentina, atracada, veja, eu tenho aí um território brasileiro por extensão. Então, territorialidade, não extraterritorialidade. Muito embora a lei tenha sido aplicada em fato ocorrido fora do Brasil. Deu para entender isso? Deu para entender? Deu para entender? Embarcação militar, o crime foi ocorrido lá. Isso. Professor, mas tá fora do Brasil sim, mas veja, juridicamente não. Juridicamente não por quê, professor? Porque, perceba, é considerada a extensão do território brasileiro. Então, é territorialidade ou extraterritorialidade? É extra ou territorialidade? Vai lá, é extra ou é territorialidade? Vamos lá. Territorialidade. Então fica ligado. Não é porque o fato ocorreu fora do território brasileiro que já vem na tua cabeça a extraterritorialidade. No aulão Goiás eu sei disso. Joguei duro lá, dei logo no aulão. Essas e outras que eu vou abordar lá. Eu estou treinando, pro meu aulão de Cuiabá. Territorialidade. Essa é a primeira pegadinha que você tem que ficar esperto. Eu ainda não entrei na pedra de toque, não. Bem, tranquilo. Tá. Então, depois que eu fiz aqui essa pequena introdução, bacana, eu vou começar a entrar na pedra de toque. Veja que o princípio da territorialidade, aplica-se à lei brasileira aos fatos ocorridos no território nacional. Veja que há possibilidade também da aplicação da lei brasileira aos fatos ocorridos fora do território nacional. É isso? Veja, o que é extraterritorialidade? Extraterritorialidade, perceba, é a aplicação da legislação penal brasileira aos fatos cometidos fora, aos crimes, aos crimes
cometidos no exterior, ou seja, fora do território nacional. O artigo 7º, ele trata, veja, dos casos de extraterritorialidade. Olha só o que diz o artigo 7º. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Aí o inciso 1, né? Ele vem dizendo, os crimes contra a vida do presidente, contra a vida ou liberdade do presidente da República. Então, perceba bem, tem pegadinha aí. Contra a vida ou liberdade do presidente da República. Então, se alguém, perceba, furta um patrimônio do presidente, o crime é contra a vida? O crime é contra a liberdade? Ou o crime é contra o patrimônio dele? Hã? Perceba. Praticou um furto. E aí? E o presidente está com um bem que não é um bem público. Beleza? Não é bem público. Bacana. Um relógio dele, velho. Levaram lá no hotel. E aí? Patrimônio. Se é o patrimônio, veja, olha, não há possibilidade aqui da aplicação da extraterritorialidade. Não é isso? Olha, ele fala contra a vida ou a liberdade do presidente da República. Né? Patrimônio privado. Não é isso? Não entra isso. Contra a vida e a liberdade do presidente da República. Calma. Vamos continuar. Vamos continuar. Né? Professor, mas fala aqui a letra B fala lá contra o patrimônio. Ou seja, eu estou falando do presidente da República. Beleza? Tranquilo. Vamos lá então. Bem, eu não vou ficar aqui lendo, tá? Porque eu vou ter que entrar logo na pedra de toque. Eu não vou aqui dar uma aula de extraterritorialidade ou aplicação da lei penal no espaço, porque demanda muito tempo, né? Ficar analisando aqui os princípios da defesa, do pavilhão, enfim. Eu vou na pedra de toque porque eu tenho que andar. Beleza? Legal. Aí o inciso 1, perceba, ele estabelece aqui condições da aplicação da lei brasileira aos fatos cometidos fora do território nacional. Bem, legal. Inciso 2, diz o seguinte, também, né, a aplicação da lei brasileira, e aqui ele diz o seguinte, ó, os crimes que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir, ou a letra B, praticados por brasileiros, letra C, praticados em aeronave, embarcações brasileiras, mercantes privadas, quando em território estrangeiro, e aí não sejam julgados. Tranquilo, legal? Tá. Professor, por que você não está abordando tudo? Porque eu quero ir na pedra de toque. Tá. Vai comigo, desce comigo, lá no parágrafo 1º. Desce comigo lá no parágrafo 1º. Beleza? Parágrafo 1º. O parágrafo 1º, ele diz o seguinte, nos casos do inciso 1, o inciso 1, lá do artigo 7º, lá no inciso 1, não fala os crimes? Aí ele fala, ó, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Então, aqui no caso do inciso 1, eu tenho a chamada extraterritorialidade, veja, eu tenho a chamada extraterritorialidade bem particular, eu já falei, né, filho, não vamos complicar, né, eu falei o patrimônio particular do presidente, eu falei que não era da administração pública, né, se não entra aqui na B, né, vamos lá, né, eu falei isso, não é isso? Acho que eu falei, não falei? Falei, né, falei um bem particular do presidente, que não era, eu não falei isso? Falei, né? Então, bacana. Vamos continuar, então? Vamos continuar, né? Porque isso aí eu falei. Porque professor, mas na letra B eu falei assim, mas eu falei. Eu falei que não era público, não falei? Ah lá, então eu joguei duro. Joguei duro, vem comigo. Falou, estava respondendo uma colega. Ah, tá, beleza. Então, olha só, vamos concentrar. Vamos concentrar que eu quero entrar na pedra de toque. Perceba bem, então, que, vamos lá, o artigo 7º, né? Inciso 1. Aí o parágrafo 1º, que aí a gente acabou até saindo aqui do raciocínio. Segue meu raciocínio. Tô entrando na pedra de toque, você tem que acompanhar comigo. Por isso que eu falei, pega o código. O parágrafo 1º diz, nos casos do inciso 1, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Então, lá no caso do inciso 1, eu tenho o inciso 1 e o inciso 2. No caso do inciso 1, eu tenho extraterritorialidade. Perceba, extraterritorialidade incondicionada. O cara é punido, perceba, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro, ele é punido aqui. Professor, então ele vai receber uma pena lá e outra aqui? Sim. Pelo mesmo fato? Sim. Não seria bis idem? Aí eu chamo no perceba. Eu te chamo no perceba porque, perceba,
Para afastar o bis in idem, eu tenho a regra lá do artigo 8º. Eu tenho a regra do artigo 8º. O artigo 8º diz: a pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas, ou nela é computada quando idênticas. Então você tem aqui o que eu vou chamar de detração penal. Você vai descontar o tempo que o cara cumpriu lá. Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Aí o parágrafo 2º menciona o seguinte: nos casos do inciso 2, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições. E aqui ele estabelece as condições. Eu tenho que dizer que são cumulativas, beleza? No inciso 2, ele trata da extraterritorialidade condicionada. Tranquilo? Ele trata da extraterritorialidade condicionada. E aí, entre as condições, ele fala, entrar o agente do território brasileiro, ser o fato punível também no país em que foi praticado, está o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza extradição, não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena, não ter sido agente perdoado estrangeiro ou por outro motivo não está extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. Bem, tranquilo. No inciso 2, ele trata da extraterritorialidade condicionada e aqui estabeleceu as condições. Vem agora para o caso concreto. Perceba, sempre tive dúvida nessa parte da prisão lá, isso. Vem agora para o caso concreto. Eu vou ler. Jurandir, questão do CESP. Jurandir, cidadão brasileiro, foi processado e condenado no exterior por ter praticado tráfico internacional de drogas. Anota aí. Jurandir, cidadão brasileiro, foi processado e condenado no exterior por ter praticado tráfico internacional de drogas. Olha, ele praticou o tráfico internacional de drogas lá no estrangeiro, beleza? E foi processado e condenado. E a questão continua. E ali cumpriu 6 anos de pena privativa de liberdade. Bem, ele praticou um crime de tráfico lá no estrangeiro, beleza? Praticou um crime de tráfico de drogas no exterior, estrangeiro. Praticou um crime de tráfico de drogas no exterior, beleza? Tranquilo. E lá foi processado e condenado a cumprir uma pena de 6 anos foi condenado a cumprir uma pena de 6 anos, tá? Uma pena privativa de liberdade de 6 anos. Beleza? Coloca aí, professor, entendi. Coloca aí, entendi. Coloca aí. Jurandir, não, coloca aí, né? Lá no exterior, beleza? Foi tráfico, cumpriu 6 anos. Isso, entendi. Bacana. Vamos continuar agora. Pelo mesmo crime, isso, segura o Zuki entendimento aí agora. Segura o Zuki entendimento. Vamos lá, segura o Zuki entendimento. Vamos para essa live logo, bota logo 2000 ao vivo. Joga 2000 ao vivo aí, Que aqui eu tô em casa, comigo é assim, eu tô em casa, eu vou falando aqui. Eu já acostumei com esse negócio de periscópio, eu não tô nem aí. Tem 2.000 pessoas te assistindo, professor. Mas tá tudo em casa, são todos meus alunos aí. Vamos lá. Eles estão gostando que eu joguei na didática, agora eu tô entrando na pedra de toque, entendeu? Porque eu não posso aqui jogar. Porque eles já estão acostumados, entenderam? Eu primeiro dou, tal, aí depois a pedra de toque. Entenderam? É porque quem está assistindo hoje não está entendendo bem, é porque a Zuki Didática já tem na cabeça do aluno. Ele já tem o desenho, ele está entrando na pedra de toque comigo. E ele já sabe que o cara praticou um crime lá no exterior, tráfico de drogas. Ele sabe que o cara foi processado e condenado a 6 anos. E lá ele cumpriu os 6 anos. Beleza. Pelo mesmo crime, ou seja, pelo tráfico que ele cometeu lá no exterior, também foi condenado no Brasil. A pena privativa de liberdade igual a 10 anos e 2 meses. E, caramba, professor, peraí. Ele cumpriu 6 lá. Aqui ele foi condenado a quanto? Eu já falei. A uma pena de 10 anos e 2 meses. Então ele recebeu... tem 2 penas, né, professor? Já sei, já.
Já sei já. Ah, tu já sabe? Já. Então deixa eu continuar. Nessa situação hipotética, de acordo com o Código Penal, a pena privativa de liberdade a ser cumprida por Jurandir no Brasil não poderá ser maior que 4 anos e 2 meses. Professor, enquanto você estava falando que essa daí é comigo, eu estava fazendo o cálculo e a questão está correta. E aí, eu te chamo no perceba. Por quê, professor? Tem que diminuir, né? Tem que diminuir. Então, professor, eu fiz aqui, perceba bem, professor, eu fiz aqui a diminuição e bateu certinho. O examinador, professor, olha, o examinador, ele é top, né? Ele é top, né? Ele é top, né, professor? Porque, olha só, eu fiz o cálculo, né? Porque, olha só, você falou 6, ele cumpriu 10 anos e 2 meses lá, não é isso? E perceba bem, eu fiz a detração. Deu 4 anos, 4 anos e 2 meses. Então, ele não pode cumprir mais. Questão correta. E aí, eu digo pra você, você vai tomar na cabeça. Professor, como assim? Eu te chamo no perceba. Eu te chamo no perceba e digo o seguinte... O artigo 8º, perceba bem, olha só o que o examinador fez. O artigo 8º, perceba, só se aplica a extraterritorialidade incondicionada. O artigo 8º só se aplica a extraterritorialidade incondicionada. Por quê? Porque, no caso da extraterritorialidade incondicionada, eu não tenho tráfico, elencado aqui como os crimes. No inciso 1, eu não tenho tráfico. Agora, bota o Z. No inciso 1, eu não tenho tráfico. No inciso 1, eu não tenho tráfico. No inciso 1 não traz tráfico. Entenderam? Tem o tráfico no inciso 1. Tem o tráfico no inciso 1. Joga aí agora. Fala. Eu tenho. Não tenho. Professor, sim, mas eu quero saber... Não, mas eu quero saber por que não diminui. Você ainda não me convenceu. E aí, eu tenho que pegar e falar o seguinte. Examinador do CESP, você foi um cara muito inteligente. Foi um cara muito inteligente. Só não me pegou porque eu já venho com maldade na questão. Vem comigo. Já que não é extraterritorialidade incondicionada, só pode ser extraterritorialidade condicionada. E na extraterritorialidade condicionada, perceba, lá no inciso... Não corre não, agora não corre não, agora fica aí. Lá lá no parágrafo 2º, né? Ele fala aqui, ó, que nos casos do inciso 2, ou seja, na extraterritorialidade condicionada, a aplicação da lei penal depende do concurso das seguintes condições cumulativas. Vamos lá. Ser o fato punível também no país em que foi praticado. Professor, porque o fato também é aplicado, tráfico lá também é. Beleza, tranquilo. Está o crime incluído em aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. O tráfico autoriza. Legal. Letra D. Não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena. Ele cumpriu pena aqui não há possibilidade de aplicação da lei brasileira porque a condicionada ele já cumpriu a pena. Entenderam ou não? Deu para entender? Ele já cumpriu. Cumpriu 6 anos lá. Entendeu? Então, você vai entender que a detração do artigo 8º só se aplica quando a extraterritorialidade foi incondicionada. Quando for condicionada, exatamente, ele cumpriu lá, filha. Cumpriu. O examinador jogou o cálculo certinho, jogou 10 anos aqui, aí ele botou... Cadê? Ele jogou 10, né? Falou que o cara cumpriu 6 anos, não é isso? E aqui no Brasil foi condenado a 10 anos e 2 meses. Ele colocou certinho para você fazer o cálculo e bater. E aí ele te chamou no perceba. Entenderam? Então se liga, tá? Pegadinha a gente fez aqui, fica brincando e tal, mas é para você poder entender, beleza? Então se liga, quando for extraterritorialidade condicionada, se o cara cumpriu lá, você não aplica a detração penal do artigo 8º. Beleza? Aqui, não.
Beleza? Toma na cabeça. Pessoal, essa é a nossa pegada do Aulão Cuiabá, essa é a nossa pegada do Aulão do Pará, né? www.adelante.net.br, nosso aulão, dia 17 de dezembro, lá no Pará, tá certo? Belém Hall. Ninguém vai lá para ficar rindo, não, vai ficar, não tem tempo, né? Aqui é porrada, entenderam? É isso, é pegada forte, tá certo? Vou ver ainda alguns detalhes aqui que eu ainda tenho que passar para vocês, acerca, já que eu entrei aqui na extraterritorialidade, aplicação da lei penal, a pegada é essa, entenderam ou não? Então se liga, artigo 8º, só se aplica a extraterritorialidade incondicionada, porque quando for condicionada, perceba bem, não há possibilidade, porque há possibilidade, peraí, há possibilidade, quando for condicionada, mas, veja, se o cara, por exemplo, se ele já tiver cumprido pena lá, não se aplica, melhor dizendo isso, se ele já tiver cumprido pena lá, não se aplica, porque uma das condições é ele não ter cumprido a pena, né? Ele não ter cumprido a pena. Beleza? Se ele não cumpriu a pena, aí a possibilidade da aplicação da lei brasileira. Isso. O artigo 8º, quando eu falo, a questão da detração só se aplica à extraterritorialidade incondicionada. Beleza? Incondicionada. Tá? Extraterritorialidade condicionada não vai ter, porque uma das condições é que ele não pode ter cumprido a pena lá no estrangeiro. Vai ser transmitido ao longo de Cuiabá? Infelizmente, só o pessoal de Cuiabá, né, vai ter esse bizu tudo, né? Essa é a primeira questão lá de Cuiabá, né? Já acabei resolvendo aí. Então é nessa pegada, tá, o pessoal de Cuiabá? Ninguém tá indo aí para brincar não, beleza? É essa pegada aqui, né? Então se liga, a questão do CESP Escrivão 2013, essa questão pegou muita gente, tá? Eu realmente, eu achei assim, uma questão muito inteligente. Eu demorei para resolver essa questão, olhei bem, eu falei, pô, esse negócio tá muito dado, bicho. Eu olhei e falei, opa, peraí, pô, ele já cumpriu a pena. Aqui é condicionada. Opa, tem um detalhe, ele não pode, ou não posso aplicar a detração se ele cumpriu lá. Entendeu? Porque uma das condições veja, ela está falando, ó, olha lá, já que é condicionado, eu vou aqui, ó, não ter sido o agente absolvido ou no estrangeiro, não ter o agente absolvido no estrangeiro, ou não ter aí cumprido a pena. Se ele cumpriu lá, filho, não há que se aplicar o 8º, a detração. A detração só vai aplicar quando a extraterritorialidade for incondicionada. Beleza? Tranquilo? Deu para entender? Tá? Deu para entender? Tranquilo, né? Bacana. Pessoal, longe de dar uma aula de de aplicação da lei penal no espaço, né? Que teria que falar muita coisa. Beleza? Mas vamos mais uma então para... Existe uma situação em que um fato pode ocorrer dentro do território nacional, perceba, dentro de uma embarcação ou uma aeronave em que você não aplica a lei brasileira. Perceba bem que se essa aeronave ela só está, né, passando pelo território nacional, veja, né, e veja sem, afetar de qualquer forma interesses, interesses aí do Estado soberano do Brasil, aeronave, veja, isso se aplica também às embarcações, né, às embarcações. Veja, eu tenho o que eu vou chamar de passagem inocente. O que é a chamada passagem inocente? Né? Veja que a passagem inocente, ela decorre lá da Convenção de Tóquio, não é isso? Então, se apenas um navio, por exemplo, o navio só está cruzando aqui o Brasil, beleza? Só está cruzando, né? Está em viagem, cruzando, né? O mar territorial brasileiro, ocorre um crime ali dentro, por força da Convenção não se aplica a lei brasileira. Beleza? Não se aplica a lei brasileira. Eu tenho o que eu vou chamar de passagem inocente. Fica ligado, né? Fica ligado. Se apenas cruza o território nacional, não se aplica a lei brasileira. Beleza? Eu tenho aí a passagem inocente. É interessante, né? Depois você dá uma pesquisada sobre a passagem inocente. Beleza? Legal. Outro ponto também importante, que você deve ficar esperto, tá? No que se refere à aplicação da lei. Deixa eu ver, tinha anotado aqui, cara. Eu acho que eu já falei tudo. Intraterritorialidade, já falei já. Já falei do artigo 31, né, da Convenção de Viena, acerca da imunidade dos diplomatas, né, que se estende também aos familiares, que não se aplica aos empregados. Já falei. Já falei. Valeu, produção. Até a produção, né? A produção que está aqui do meu lado. Meu livrinho.
Artigo 31, lá da Convenção, isso, de Viena. Beleza, tranquilo? Pessoal, então é isso, tá? Bacana, embaixada não é território estrangeiro, já falei também, né? Tá. A pegadinha era isso. Tá, e outra coisa, o artigo 8º, veja, quando ele trata da detração penal, né? Veja, a detração penal, porque se o cara recebeu a mesma pena no Brasil, aí aqui, veja, ele não vai ser aplicado mais nenhuma, se ele recebeu a mesma pena no Brasil, né? Ou seja, recebeu uma pena lá, vamos supor que ele praticou, né, um crime, né, que está aqui elencado na possibilidade da extraterritorialidade incondicionada, sendo idêntica, tá? Sendo idêntica, ele está falando, não, de Tóquio, peraí, de Tóquio é a passagem inocente, isso eu falei. De Viena, o artigo 31 é imunidade diplomática, não é isso? Isso eu estou falando, né? É isso, né? Bacana? Tranquilo, né? Tranquilo. Tá, isso, inviolável, falei. Aí o que eu estava falando? Tá, numa prova, quando for abordar o artigo 8º, você menciona que o artigo 8º, quando ele estabeleceu, veja, essa possibilidade aí, ó, da atenuação, quando ele fala a pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime quando diversas. Ou nela é computada quando idêntica. Quando ele fala assim, ou nela é computada quando idêntica, está dizendo o seguinte, veja, impedindo o que eu vou chamar de bis idem. Não é isso? O cara ser punido mais uma vez pelo mesmo crime. Por isso que o artigo 8º, ele estabeleceu essa detração, chamada detração penal. Você vai computar a pena que o cara já cumpriu lá. Legal? Então, bacana, joga duro. Pessoal, nosso aulão Adelante Delegado do Pará, www.adelante.net.br. A pegada é essa, www.adelante.net.br, beleza? E vocês sabem que eu sou especialista no CESP, né? E é mais que confirmado, nosso aulão lá de Goiás, né? Um dia antes da prova, do dia 5, nós iremos fazer dia 4 de fevereiro o aulão Adelante Delegado de Goiás, lá no Oliveira Place, beleza? Oliveira Place, legal? Oliveira Place, tá? Nomes já confirmados, veja aí, Direito Tributário, professora Josiane Minardi, vai jogar muito duro, né? Direito Empresarial, professor André Santa Cruz. O time tá pesado, né? Eu ainda coloquei um professor específico, porque eu não quero perder minhas questões de direito eleitoral para o CESP, porque eu já perdi lá no Recife. E agora eu coloquei um professor que tem doutorado em direito eleitoral, 1 hora só falando de direito eleitoral, beleza? Temos também aula de medicina legal, bacana, direito administrativo, direito constitucional, estou esperando um nome forte aí, tá fechando comigo, direito constitucional, e isso, Santa Cruz, Santa Cruz é um mestre empresarial no Brasil, né, que está na equipe aí do Zuc aí, na humildade. Professor Alessandro Costa, veja, é o Papa de Direito Eleitoral, não é isso? Eu já falei para ele, meu irmão, deixa eleitoral comigo. Legal? Constitucional, nós teremos um nome aí, depois eu vou falar. Do que faz a live de intervenção federal, vou fazer. É tanta coisa. Quem? Lúcio Valente? Não, Lúcio Valente é do outro projeto lá, né? Penal aqui já tem Ailton Zuc, Cristiano Gonzaga e Marco Montes. Eu acho que tá bom, não? Dá pra jogar duro? Né? Dá pra jogar duro, né? Tá, as inscrições... Rodrigo Souza. Tá falando do professor Rodrigo, né? É bom também. Tá. Constitucional, o nome tá vindo aí. Calma. Medicina legal também. É que eu não posso falar ainda, entenderam, pessoal? Eu ainda não posso falar. A equipe tá forte. Não, professora Aninha, gente boa e tal, né? Adoro a Aninha, ela tá lá no outro projeto. Entenderam? Vocês sabem, né, que o Zuc agora tem um aulão do Zuc, né? É o aulão, né, com uma outra equipe, beleza? Eu não estou mais lá no Saber Mais Direito. Então, se você está comprando lá achando que eu estou lá, eu não estou lá. Eu estou com o aulão do Zuc, que é o dia 4 de fevereiro. Né? 4 de fevereiro a gente vai jogar duro lá. Beleza? A equipe está ficando forte, tá? Alguns nomes aí a gente vai
Por questão contratual a gente não pode falar ainda, tá certo? Mas o jogo vai ser duro. Cristiano Gonzaga também é top, muito conhecimento e didática excelente, tá na minha equipe. Então a partir de início de dezembro nós já iremos colocar à venda o aulão Adelante Delegado Pará. O local é muito top. Quem é que conhece o Oliveira Place? Quem conhece o Oliveira Place? Em dezembro, início de dezembro a gente começa as inscrições. A gente, né, tá aqui, a equipe tá tranquila, a equipe não tá, quem tem ninguém competindo não. Eu vou entrar com o meu time, o time é esse aí vai quem quer, agora é jogo duro, né? Caruzu que não vai colocar coadjuvante. Né? Olha lá, Oliveira é excelente, ó. Oliveira Place é um local excelente. Pessoal, o que acontece? Vocês têm que acostumar também a conhecer o trabalho de outros professores. Por exemplo, eu falei, olha, na minha equipe, professor Marco Montes, o cara é fera. Eu falei, quem é que estava na live aí, que estava na live, que eu falei assim, olha, o professor Marco Montes é fera, o cara saca muito de parte geral. Não falou? Eu não falei isso? Eu não falei? Eu não falei? Bem, eu falei. Ele deu uma aula agora no Amo Direito. Amanhã a gente tem a aula do meu professor de Direito Administrativo, que vai abordar todas as questões de Direito Administrativo, beleza? E constitucional também, lá no Amo Direito. Ele entrou, ele arrebentou. Agora o professor Marco Montese, Medicina Legal também. Não fecha contra a equipe. Quem é azul que não fecha contra a equipe? É sempre jogador. Beleza? Ele joga muito duro, né? Então, pessoal, a equipe tá forte, tá? Eu tô tranquilo, a equipe, né? Alguns nomes eu já estou podendo anunciar, porque já acertaram comigo, né? Professor André Santa Cruz é o Papa Direito Empresarial no Brasil, não tem melhor. Professora Josiane Minardi, Direito Tributário, vai destruir, né? Atualizadíssima, não preciso nem falar, tá certo? Professor de Medicina Legal, depois eu vou falar o nome, beleza? Né? Eu procurei nessas matérias, né? Jogar professores fortes. Então eu tenho aí Direito Civil, professor Luciano Figueiredo, já posso mencionar, já estou autorizado, professor Luciano Figueiredo, beleza? Professor Luciano Figueiredo, professor Luciano Figueiredo, jogando muito duro. Quem? Professor Blanco? Não sei, não posso falar. Professor Figueiredo, conhece o Direito Civil? Tá na equipe do Zucchi. Professor Luciano Figueiredo, isso, na equipe, isso, Direito Civil, tá fechado, bacana. Então, são diversos nomes, né? É uma equipe boa, por isso que a aula, a gente vai ter que começar a aula às 7 horas da manhã. 7 horas da manhã por quê? Porque eu vou querer pegar todas as matérias, entenderam? Vou colocar todos os professores eleitoral, vou colocar um professor 1 hora só eleitoral, então, porque o CESP aprontou no Recife, pessoal. O Juliana Frederico de tributário, não. Tributário, professora Josiane Minardi. Que você vai levar fera, professor. Isso. Assista às aulas com o professor Figueiredo e professor Minardi, isso. Caraca, não vai ter para ninguém, o time tá forte, né? E outros professores que não puderam participar desse agora, né? Estão comigo, mas não puderam participar, né? Nomes aí e tal. Mas, enfim, deixa rolar. Eu vou tentar começar essa aula, pessoal, às 7 da manhã. Porque eu tenho muita coisa para passar, beleza? E, enfim, 8 horas não vai dar tempo. Então, vou começar. Professor, às 7 horas é muito cedo. Filho, é guerra. Aí é contigo. Pô, é quartel, pô, é corneta. 4 horas, mais 5 horas, é guerra, vai pra guerra. Lava o rosto, pronto, e pum, já tô lá que eu quero pegar o melhor lugar lá na frente. É isso, meu irmão. Entendeu? Pra ver se começar às 7 horas. Se for o caso, eu vou começar às 7 horas, mas vai começar às 7h30. Eu vou ver, entendeu? Porque tem o pessoal pra chegar, dar aquela confusão, eu não quero confusão lá na frente, entendeu? Então é isso, o pau vai comer, entendeu? Então, a gente tem essa finalidade, né, pessoal? Eu tô fazendo um estudo muito forte de jurisprudência do CESP, né? Agora estou fazendo minha revisão para Cuiabá, mas estou fazendo um estudo muito forte. Meus alunos têm o Zucderna aí, querendo ou não, são diversas informações, a gente tem passado diversas informações. Eu aqui não entro na live para ficar, né? Viu essa questão que eu peguei agora? Não adianta eu chegar para, o cara não vai computar, você não vai entender nada, filho. Aí eu tenho que desenhar na sua cabeça,
Entendeu? Eu tenho que desenhar a regra na sua cabeça. Aí, pum, desenha a regra. Isso. Aí eu entro na pedra de toque, a exceção. Aí você está pronto para isso. Entendeu? Logo quando eu peguei aqui, que eu comecei, aí eu falei, e aí? Aí você já, diminui. Eu falei, vem cá, filho, o tráfego tá onde ali? Na incondicionada. Me acha o tráfego ali. Entendeu? Aí você, caraca! Eu falei, filho, não tá. Agora vem aqui na condicionada. Qual é uma das condições que não pode aplicar a lei brasileira? O cara ter cumprido pena. Ele não já cumpriu? Já, então não há que se falar da aplicação do 8º. Aí você fala assim, essa, deixa eu colocar um Z embaixo aí, que essa aqui é uma questão boa, né? Então, pessoal, é uma das questões de Cuiabá. Eu não tô indo para Cuiabá para ficar de conversa, meu irmão. Não tô, pô. Tô indo lá para arrebentar. Estudo igual um maluco. Eu estudo igual um maluco. Eu estudo igual um doido. Por que eu estudo igual um doido? Diversas doutrinas. Porque eu respeito o investimento do aluno. Eu respeito o investimento do aluno. Entendeu? Tá aqui meu material. Hoje eu estava estudando aqui em casa. Aí. Ó, entendeu? Estudando aqui em casa um pouquinho, né? Porque eu estava na biblioteca estudando antes, porque eu não consegui estudar aqui em casa, porque, aí você, liga a televisão, vai na geladeira, você tira a concentração. Eu sempre estudei em biblioteca. Então, meus alunos sempre me visualizam estudando em bibliotecas, né? E professor, está estudando aí em biblioteca? Eu tô aqui. Beleza, vamos lá adiante, dá uma foto aqui, tal, tira uma foto ali, vamos lá, vamos pegar pesado. Meu irmão, então igual uma colega hoje falou, né, se ela estiver na live aí, ela confirma. Ela falou assim, engraçado, né? Ela olhou assim e falou, caramba, é o professor estudando. E aí ela escreveu uma coisa muito interessante, né? Tá até no meu Insta, se ela estiver aí, pedi ela para falar se não foi isso. Ela mandou assim, poxa professor, cheguei aqui na biblioteca, com desânimo, cansada, mas quando eu olhei e vi você estudando, isso me deu muito ânimo, um prazer. Aí eu falei mensagem, eu olhei assim, fiquei procurando, aí achei a menina, aí fui lá, dei um beijo nela, conversei com ela, aí depois ela me mandou, poxa, caramba, você é uma pessoa tão acessível, tão simples, né? E uma coisa que você faz, você estuda, né? É claro que eu estudo, pessoal, né? Todo professor estuda, mas tem professor que gosta de dizer que não estuda. Por quê? Não sei pra quê, vaidade. Vai dizer que ele sabe tudo? Sabe nada, meu irmão. Se eu chegar para ele e fazer uma pergunta agora, entendeu? Direito é igual a uma imensidão oceânica de informações. Não adianta o cara falar que sabe tudo. Tá? Ele leu tal, mas ele tem que fazer uma revisão para ele lembrar. Entendeu? Igual agora, vou fazer meu aulão lá em Cuiabá, estou estudando amanhã de novo na biblioteca, né? Estudando lá, porque eu tenho que rever, direito é igual a água. Tem pontos aqui que você acaba esquecendo, normal, sou um ser humano, porra. Sou igual a vocês. Vocês não esquecem? Não é isso? Não leu de manhã, de tarde não esquece tudo? Igual, mesma coisa, sou um ser humano, eu leio aqui de tarde, rapaz, tem que fazer uma revisão de novo. Entenderam? Então, a aula que eu vou dar, eu estou fazendo uma revisão direto. E olha que eu só estudo penal, processo penal e legislação extravagante. E vocês? Penal, processo penal, legislação extravagante, administrativo, constitucional, processo civil, tributário. Porra, meu irmão. Então você não é louco não, filho. Se você não consegue lembrar, você não é louco, você é um ser humano. Isso é normal. Isso é normal. Professor, mas e aí, como é que eu... Não, filho. Aos poucos, você vai fazendo exercícios. Por exemplo, hoje eu estava aqui fazendo a minha revisão. Mas diversos termos aqui eu já tinha estudado, né? Diversos temas, melhor dizendo. Eu já tinha estudado isso aqui, entenderam? Então, coisa aqui já... Não, isso aqui eu sei e tal. Não, isso aqui eu lembro. Opa, caramba, ó. Tem esse ponto aqui que eu... Caramba, legal. Ó, isso aqui, ó. Tá. Ainda bem que eu já marquei, ó. Bacana. Isso aqui eu já fiz, tal. Posso falar dessa teoria, tal. Né? Eu vou, entenderam? Eu não posso chegar, vou dar uma aula um sábado para diversos alunos. Chega lá do nada. Eu não faço isso. Eu não confio, eu prefiro fazer minha revisão. Entenderam? Aí vai de cada professor, né? Agora, o professor falar que ele não estuda, tá mentindo. Porque estuda. Agora, tem professor que prefere não falar que não estuda, que é o pica das galáxias, enfim. Eu não sou pica não, irmão, mas eu jogo duro. Eu estudo mesmo e passo melhor para o aluno, porque eu não sou estelionato, eu não sou estelionatário acadêmico. Eu não sou. Eu não adoto esse sistema. Eu posso, de repente, até cometer um equívoco, mas pode ter certeza que eu tentei acertar. Beleza? É igual eu falo para vocês. Tem um Zuckerderno? Tem. Confere no Zuckerderno. Por quê? Veja, as informações eu passei aqui. Outras pessoas que acabaram digitando aquele material. Aquele material não foi eu que digitei, não passou pela minha conferência. Então vocês, né,
tem que olhar lá o material, ver se está batendo, beleza? Mas é isso, eu sempre vou passar informação querendo acertar. Porra, você acha que eu vou chegar aqui, cara? Né? Você acha que eu vou chegar aqui, pô, vou passar informação errada de sacanagem? Não, raciocina comigo. Eu vou chegar aqui e vou passar informação errada de sacanagem? Não faço isso, cara. Agora eu posso errar? Posso errar, pessoal. Vou fazer o quê? Pô, sou ser humano também, pô. Posso errar? Posso errar. Fazer o quê? Errei, entenderam? Pô, legal, professor, acho que você errou naquele ponto. Pô, beleza, fazer uma live aqui para acertar, bacana. Realmente, olha, errei aqui. Entendeu? Vocês me ajudando também. Eu tô ajudando vocês também me ajudam. Porque, de repente, se eu cometer um erro, legal, manda um direct ali, pô, bacana. Vou fazer uma live aqui acertando só essa decisão recente. Ih, rapaz, essa daqui eu não vi, não. Mas vou lá, vou passar pro pessoal, entenderam ou não? Então é isso, eu sou ser humano, pô, entenderam? Então, você até percebe, às vezes estou explicando uma coisa, daqui a pouco eu falo uma coisa completamente incoerente. Eu falo, ih, peraí, acho que o professor deve ter cometido um equívoco ali e tal, não é isso bem que ele queria falar, não. Então, até pelo raciocínio você sabe, porque aqui ao vivo, eu tô aqui, tô lendo, tô falando, entendeu? Meu raciocínio, minha cabeça fica por caramba, e agora? Tá, agora eu vou falar da condicionada, tá, olha, não esquece, falar da passagem inocente, tá, sabe, minha cabeça, entenderam ou não? É isso. Pessoal, era só esse bate-papo aí, cola na nossa equipe, tá? O aulão Delegado do Pará, pessoal PM Goiás, eu vou fazer o aulão aqui de Brasília, né? No dia 7 de janeiro, a gente vai cair para dentro, PM Goiás, beleza? 7 de janeiro, inscrições abertas lá no site www.adelante.net.br. Valeu? É isso aí, pessoal, não há diferença entre a gente não, beleza? Esqueço também, estudo tudo de novo, ei. O jogo é duro. Ser humano, filho. É normal. Você não é louco, não, se você esquece tudo. Agora é o seguinte: tenha determinação, parceiro. Esquece, mas leia de novo. Leia de novo, né? Até pegar os distintivos nessa porra aí. Isso aí. Valeu? Cuidado com essa pegadinha do CESP, beleza? Da extraterritorialidade, viu? Pode querer pegar. Valeu, pessoal, obrigado. Claudimere da equipe Adelante na área aí, ó. Valeu, te vi aí. É isso aí, né? Quero Zuquiderno. Eu não tenho, né? Milena, um beijo. Valeu, Arthur. Arthur parceiro, Arthur DF, meu seguidor antigo. Joga duro, né? Aulão Adelante Pará, né? Lá no site www.adelante.net.br. Professor, ainda tem vaga para o aulão de Cuiabá? Claro que tem, né? E-mail aulãoadelantecuiabá@gmail.com. aulãoadelantecuiabá@gmail.com. Distintivo no Pará vai ser agora. Você é irmão, se Deus quiser. Valeu, Estela, um beijo pra você, que Deus te abençoe aí. Valeu, Lucas. Aulão Cuiabá, aulãoadelantecuiabá@gmail.com. Jamice no jogo duro. Sou teu aluno no grão curso aí, ó. aulãoadelantecuiabá@gmail.com, né? Valeu, Cris, minha seguidora antiga também, um beijo pra você. Professor, você vai dar aula no grão curso? Não sei ainda. A live foi top, né? Tem que manter o padrão, né? Ao vivo, é assim mesmo. A gente pega aqui e tal, arma, depois aponta onde ele armou a pegadinha, beleza? O cara já tinha cumprido pena lá. E era caso de extraterritorialidade condicionada e não incondicionada. Então não aplica o oitavo. Aí ele joga o cálculo certinho pra você entrar. Ah, pegou a aula de tortura. Você conhece o delegado Luiz Marcelo do Rio? Ué, eu conheço ele aqui da live, né? Luiz Marcelo. Parceiro. Zuc maníaco. Joga no Zuquiderno essa daí, hein? Alô, cuidado, artigo 8º, ó. Só se aplica a extraterritorialidade incondicionada. Samara, um beijo pra Samara. Samara, ela se amarra nas minhas lives. Samara, tá na área aí, ó. Joga duro. Samara joga duro, né?
Valeu, pessoal. Depois da minha aprovação não parar, você vem no meu samba de raiz no Rio. Pô, com certeza, irmão. Dezembro eu vou estar aí no Rio. Tia Doca, lá em Madureira. Terminou a live? Terminou a live. Mas, ó, não deixa de assistir essa live, hein? Não deixa de assistir essa live. Essa live aí foi uma live, eu vou te falar. Olha, a gente aqui não deu aula de lei penal no espaço, né? Claro que não dá para fazer isso tudo aqui, mas veja, a gente abordou uma pegadinha que o Sérgio aprontou aqui no concurso de agente de 2013. Perceba bem. Ué, o que é isso aqui? Eu aqui pegando meus coraçõezinhos, já que tem, aqui botar uma música aqui, a gente vai conversando. Já que estão bombando de coraçõezinhos, então vou pegar, né? Para ver se aumenta os coraçõezinhos. Porque ele indicou você, maneiro, estou gostando. Ah, o Júlio César, né? Também indico ele sempre. Bacana. Show de bola, pessoal. Tô aqui enrolando para ganhar coraçõezinhos. Bomba aí de coraçõezinhos aí para eu chegar no 7 milhões. Isso aí. Beleza então, hein? Mais alguma pergunta aí? Mais uma pergunta. Aulão Cuiabá tem vaga ainda, beleza? Você tem que mandar um e-mail para aulãoadelantecuiabá@gmail.com. Beleza? Valeu, tchau. Galera saindo aí. Bacana. Show de bola. Tá bombando de coraçõezinhos, hein? Valeu, tchau. Espero acabar essa musiquinha aí pegando meus coraçõezinhos. Que eu não pego, né? Eu fico falando muito, você só fica anotando. Poderia dar uma aula da 10.826. Poxa, foi o que eu mais dei. Não foi, pessoal? Aula do Estatuto dos Armamentos. Tenho diversas lives. Vai lá no canal Alexandre Lino. Canal Alexandre Lino. Caramba, Estatuto dos Armamentos, eu falei tanto. Não é? Drogas, Estatuto dos Armamentos, não foi isso? Já dei. Isso. Canal Alexandre Lino. Tem diversas aulas minhas. Foi, tem na live no YouTube lá. Top. Tem uma galera que gosta, só sai da live se eu sair. Como eu faço para assistir as outras aulas? Entra no canal no YouTube, Alexandre Lino ou Hélio Martins. Isso, canal Alexandre Lino. Também tem um canal Hélio Martins, tem diversos vídeos meus lá. PSU, né? Minha área, minha delegacia lá. Rapaz, mas entra tantas alunas. Isso não é aluna não, né? Rapaz, tá bombando aqui minha live. Não dá pra entender. Beleza, vamos embora. Já enrolei demais aqui já. Já ganhei meus coraçõezinhos. Mas tá bombando lá. Quantos ao vivo aí? Quantos ao vivo? Não é aluna não. Complicado, né? Pouca roupa, fica mandando beijinho, isso não é aluna não. Vamos lá. É complicado, né, Fabi? Pô, pega, joga duro, né? Até quem não estuda assiste. 70, que é isso, Fabi? Aí, ó. Vou embora. O jogo é duro, ó, rapaz. Olha o Lino Fiscal aí, ó. 2.300 espectadores, né? Bacana. Lino Fiscal entrou aí agora. É o Lino, né? O Lino que coloca os vídeos lá. Aí, Lino Fiscal, ele aí, ó. @Alexandre Lino. O pessoal vai passar pra delegada aqui no prédio. Pouca roupa. Tô te falando. Aí, ó. Eu vou dar um Zuc bloqueio, porque isso aqui não é aluna não, pô. Ganhou um Zuc bloqueio, né? Comportado, rapaz comportado aí, e dá um Zuc bloqueio, porque pouca roupa aqui, não dá, né? Valeu, Alexandre Lino, meu parceiro.
Vê se joga aquelas lives de hoje. Acho que eu fiz hoje uma live, né? Pessoal, valeu. Valeu? Já abusei de vocês aqui. Ganhamos o que bloqueia, né? Com pouca roupa na live não pode, né? Eu tenho que dar o exemplo, né? Se eu for deixar esses adelantes aí, eles são complicados. Sou adelante focado. Jogando muito duro. Legal, então...